Graça e paz, povo do Senhor. O Senhor nos conduza, o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está aí do outro lado dessa câmera aqui. É tão estranho, né, gente? Falar aqui, falar ali, parece que tem gente aqui, tem gente ali, e louvado seja Deus por nós podermos, então, adorar o nome do nosso Deus nessa retomada que nós estamos vivendo, né? Parece que está dando um eco aí, mas daqui a pouco melhora, tá? Se não melhorar, a gente tira aqui, eu dou um grito aqui, tá bom? Nós temos vivido tempos difíceis, tempos de aflição, temos visto o caos chegar em muitos países, temos acompanhado aí o desespero, a angústia, a dor pela perda, temos acompanhado o povo meio que sem direção. E o povo que não confia no Senhor, ele fica ainda mais aflito, ele fica ainda mais apavorado. Não quero deixar você com esse barulho no ouvido, não. Ei. E esse apavoro que o povo tem passado, essa luta que o povo tem passado, ela é em decorrência da falta de confiança no Senhor. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, 4, tá? Essa incerteza vem no nosso coração, até para nós, Igreja do Senhor. A única certeza que eu e você podemos ter é quem é Deus para nós, quem é Deus para você. E nós já lemos aqui no texto do Salmo 115, o salmista dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda a glória. O salmista está cantando a soberania que ele crê que é do Senhor. Quando nós lemos o livro do Êxodo, no capítulo 3, a incerteza já havia há 400 anos ou 430 anos tomado o coração do povo. O povo, então, já estava em desespero, mas continuava a clamar, continuava a buscar. E o texto que lemos, o Senhor se apresenta para Moisés e diz: eu certamente ouvi o clamor do meu povo. Você nunca será desprezado ou desprezada pelo Senhor. Nunca. Porque o nosso Deus não é Deus de virar as costas para o seu povo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor e começamos a entender alguns contextos aqui, as coisas clarificam no nosso coração. O texto que nós vamos ler fala, ou surgiu, quando a Assíria, que era o reino que tomava todos os reinos, e tomou inclusive o reino do norte, a Israel, esse reino estava em decadência, e Deus haveria de levantar então uma outra nação, mais forte do que essa, inclusive para depois libertar o seu próprio povo de outra nação que venceria a Assíria. O reino da Babilônia ultrapassaria o poder então da Síria e seria então o maior reino, o reino mais poderoso da face da terra de então, daquela época. Mas só que Deus tinha planos para o seu povo. E embora o povo de Deus muitas vezes é questionado, eu e você somos questionados nesses dias agora de pandemia. O seu Deus, onde está o seu Deus? Cadê o Deus dos crentes? Cadê o Deus da igreja? Onde é que está o Deus deles? E é pensando então em todo esse desacerto e desconforto que Deus trouxe uma palavra aqui para o nosso coração hoje. Ela está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías, capítulo 43, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 13. E você mantenha, por gentileza, a sua Bíblia aberta. Você que está em casa aí também, abra a sua Bíblia, faça esse exercício aí. Isaías, no capítulo 43, do primeiro versículo até o versículo de número 13, diz a palavra do Senhor para o meu e para o seu coração. Isaías
43, do primeiro versículo até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e povos pela tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e as ajuntarei desde o Ocidente. Darei ao norte, entrega, direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Senhor bondoso e fiel, damos-te graças, Senhor, por ler esta porção tão poderosa da santa palavra do Senhor. Te damos graças, Senhor, porque esta palavra traz alento. Esta palavra tem a dureza necessária, tem a justiça necessária e tem o afago necessário. Louvamos-te, Senhor, porque o Senhor é de fato o nosso grande eu sou. O Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que trata, o Senhor é o Deus que corrige, o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que levanta, e é no Senhor que nós confiamos. Que toda alma hoje, Senhor, que está aflita, que está em desespero, que está caindo, Senhor, no descrédito por crer no Senhor, que esta vida se levante, entendendo quem Tu és, o grande e único eu sou das nossas vidas. Seja tudo isso para louvor de Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Fala para baixar um pouco, está muito alto aqui, ó. Por favor, senão eu vou ensurdecer meus irmãos aqui, né? Muito bem. Olhando para essa palavra, meus irmãos, eu queria pensar com você na seguinte temática: quem é o grande eu sou para você? Quem é o grande eu sou para você? O Senhor Deus da palavra que nós acabamos de ler é o Deus que faz as coisas acontecerem. O profeta Isaías foi chamado então para manifestar essa gloriosa e poderosa presença do Senhor no meio dos seus escolhidos, no meio da sua igreja, no meio do seu povo e entre as nações.
Porque Deus tem o seu povo exclusivo, mas Deus também, Ele quer que eu e você entendamos que Ele age na minha e na sua vida, no meio de onde nós estivermos, no lugar onde nós estivermos. Tá ruim aqui, não tá ruim? Os irmãos, é para mim só. Tá ruim? Tá bom? Tá bom. Amém. E o nosso Deus, então, quer tratar isso no nosso coração, mostrar quem Ele é. Mas muitas vezes eu e você até duvidamos do poder de Deus. Muitas vezes eu e você não acreditamos ou não colocamos a nossa vida em honradez ao nome do Senhor, pensando que o nosso Deus é o Deus que dá as costas, pensando que o nosso Deus é o Deus que aflige e abandona. O nosso Deus não é esse Deus. O nosso Deus é o Deus que tem tudo sob seu controle. E o texto que nós lemos aqui fala exatamente disso, do controle que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Deus fala e tudo se cala. Deus age e não há quem possa impedir. Como o texto aqui termina, que nós lemos aqui, agindo eu, quem o impedirá? Se Deus colocar a mão, não há quem possa impedir. Se Deus resolveu salvar, não há quem possa dessalvar ou condenar. Se Deus resolveu curar, quem é que pode impedir? Se Deus resolveu levar, quem é que pode impedir? Tudo está no controle de Deus. Mas essa palavra aqui para o meu e para o seu coração, do grande eu sou para a nossa vida, ela vem, em primeiro lugar, mostrando para nós que Deus corrige a nossa postura. O texto diz para nós que esse povo que vai ser ajuntado novamente, versículo 8, olha aí na sua Bíblia, versículo 8, traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Então, o profeta... Alô, som, aí, melhorou. O profeta está falando o quê? Deus está trazendo o povo, ainda que eu não veja, ainda que eu não ouça, ainda que eu não consiga vislumbrar, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está tratando as coisas para que o nome dele receba glória. Deus está tratando todas as coisas a fim de que os ímpios saibam que o nosso Deus é o Deus, é o grande eu sou. Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Deus que pode livrar, Ele é o Deus que pode transformar a causa dos eleitos dele, dos escolhidos dele. Quando nós lemos do primeiro versículo até o versículo 7, nós podemos compreender então que a redenção de Deus é para os escolhidos dele. Ele não abandona os seus escolhidos. Quando eu e você lemos do versículo 8 em diante, nós vamos ver Deus falando conosco. Vocês vão testemunhar disso. Vocês serão minhas testemunhas. Quando nós continuamos lendo do versículo 14 em diante até o 21, Deus vai colocar os inimigos nos seus devidos lugares. Se o inimigo se levanta contra você, fica tranquilo, porque é Deus que o colocará no lugar devido dele. Descansa no Senhor. Continuando esse texto, que é um pouco grande aí, e vai até o capítulo 44, versículo 5, Deus fala que ele corrige para abençoar. É como aquela linguagem do Senhor Jesus falando da videira, que ele poda a videira para que ela frutifique. E a pergunta então que vem para o meu e para o seu coração, olhando então na perspectiva de Moisés, olhando então na perspectiva do salmista, olhando então na perspectiva do profeta Isaías aqui, quem é para você o grande eu sou? O que o Senhor é para você? Ele é o soberano da minha vida e da sua vida, o único que pode fazer com que a nossa vida tenha sentido. Moisés estava já com 80 anos de idade, com 40 ele sai do Egito, com 80 ele está lá bem tranquilo, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus então vai lá e vai falar com ele. Chegou a hora, o tempo oportuno chegou, porque o tempo de Deus é sobremodo excelente, vale a pena esperar, vale a pena descansar, vale a pena acreditar, vale a pena esperar confiantemente, como nós já estudamos aqui, ou Deus falara conosco aqui, há 2 domingos, 3 domingos atrás. Deus quer que eu e você confiemos nele. E tudo isso que Deus está fazendo aqui, apesar de o próprio povo ir para o cativeiro, é por amor. Quando ele diz que quando vocês passarem pelas águas, eu serei contigo, pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarão, sabe o que ele está falando?
contra os eleitos de Deus, nada vai consumi-los, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem coisas a fazer na vida de cada um de nós. A nossa cegueira não vão afetar a soberania de Deus. A minha cegueira, a sua cegueira, a nossa incredulidade não afetam a soberania de Deus. Ele continua Senhor da minha e da sua história. Em nome de Cristo, que eu e você então entendamos isso. Não tem calamidade, não tem contaminação, não tem doença, não tem desemprego, não tem morte, não tem dor. Nada disso apaga a glória do Senhor. Nada. Então confie no Senhor. Então descanse no Senhor. Porque o texto é um texto de amparo, é o texto do amor, é o texto do cuidado de Deus, desde o capítulo 40 em diante. Veja como Deus está cuidando do seu povo. Ele está falando para nós que ele não é como os ídolos por aí. Capítulo 40, ele vai dizer que ele não é como aqueles ídolos que o artífice faz. Capítulo 40, versículo 19, olha na sua Bíblia. Capítulo 40, versículo 19. O artífice funde a imagem e ourives cobre de ouro e de cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Só que o nosso Deus não é esse tipo de coisa. Você ouviu hoje pela manhã na escola dominical. O nosso Deus não é uma imagem. O nosso Deus não é uma foto piedosa, parada. O nosso Deus não é esse Deus que as pessoas às vezes têm até pena dele na cruz. O nosso Deus é o grande eu sou. Ele é o Iavé da nossa vida. Ele é aquilo que Moisés ainda não entendeu. E Moisés então pergunta para Deus: Senhor, qual é o seu nome? Ele diz: meu nome é eu sou. Eu sou o que sou. E olhando até na Bíblia hebraica, essa expressão não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Sabe por quê? Porque ele será sempre o mesmo. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Ele sempre será. Sempre será na minha vida, na sua vida, o soberano da nossa história. Capítulo 40, então, mostra para nós, então, que os ídolos, ou aqueles que confiam nos ídolos, vão se frustrar. Mas eu e você não, nós confiamos no Senhor. E observa a expressão que temos na palavra do Senhor, 365 vezes, você sabe disso. Não temas. Ele vai dizer no capítulo 41, então, que não é para o povo temer, porque Ele é o Senhor, Deus que fortalece. No meio da sua angústia, no meio da sua dificuldade, Deus te fortalece. Ele é o grande eu sou da sua história. No meio das lutas, das dificuldades, Ele se mostra Deus na sua vida. Nós cantamos aqui Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade ainda não se viu com os olhos, nem com os ouvidos se percebeu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você não ouviu isso ainda? Deus está trabalhando para você, Deus está trabalhando a seu favor. Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que acalma, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que faz. E agindo Ele, ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar. Ainda que se levante um exército contra você, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é que cuida de você, é o Senhor que vai e toma a dianteira na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele diz na palavra dEle que foi Ele que te criou para a glória dEle. Não é para a glória de homens, não é para alento dEle, ou dela, ou daquele outro. É para a glória do Senhor. Ele te fez dessa forma, para a minha glória. Observa aí 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Foi o Senhor que te fez. Foi o Senhor que te fez. O Senhor te conhece. Desde quando Deus te conhece? Salmo 139, versículo 16. O Senhor te conhece quando você ainda era substância informe. A sua vida ainda nem existia aqui para nós. E Deus já sabia quem tu eras. Deus já sabia quem você era. Deus já sabia o que ia acontecer hoje. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Ele é o Senhor. Ele conhece tudo, e Ele quer que você então entenda isso.
que Ele vai trabalhar algumas coisas na sua vida, Ele vai tratar o seu coração para algumas coisas, principalmente como estava tratando o coração de Moisés, principalmente como está tratando agora esse povo que vai para o cativeiro, vai sim, vai passar pelo cativeiro, mas depois retornará, mas depois viverá aquilo excelente de Deus, o melhor de Deus para a sua vida, o povo vai viver isso. Mas esse Deus, quem é esse Deus? Quando nós partimos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar o João, então, exaltando o nome do Senhor, bendizendo o nome do Senhor, para quebrar qualquer dúvida do coração do povo, como também Deus quer quebrar do meu e do seu coração, qualquer sombra de dúvida que houver na nossa vida. João, então, vai dizer, então, daquele que no princípio era o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era o próprio Deus. Esse João vai dizer que esse Deus Todo-Poderoso é o Deus que opera milagres. É por isso que o Evangelho de João ele tem uma tônica, uma dinâmica diferente. Se você ler o Evangelho de João, ele já começa a falar da eternidade do Verbo e depois ele já começa a falar que Jesus deu início aos seus sinais. Já começou a fazer milagre no capítulo 2, para mostrar que ele é Deus. Quando nós lemos na palavra do Senhor, chegamos no capítulo 6, ele vai começar a dizer quem ele é, ele vai falar, eu sou. No capítulo 7, ele vai dizer, capítulo 8, ele vai dizer, eu sou. No capítulo 10, ele vai dizer, eu sou. No capítulo 11, ele vai dizer, eu sou. Só para mostrar quem ele é. Ele é o Yahvé. Ele é o soberano da minha e da sua história. Ele é que pode trazer cura. Ele que pode transformar. O eu sou da nossa vida. Quando nós falamos de Yahvé, nós estamos falando do Deus que é sobre todos os deuses. Quando nós falamos então e começamos a colocar as nomenclaturas que o Velho Testamento traz, e nós estudamos como nomes de Deus, né, as propostas dos nomes de Deus, nós vamos começar a entender algumas coisas, que ele é o Yahvé que traz paz, ele é Shalom para a sua vida. O Senhor é a sua paz, não é isso? Nós até cantamos isso, o Senhor é a nossa paz. Deus quer que você entenda isso, que em todo tempo, não importa se você está no transe agudo, está na dificuldade, Ele é o Deus que traz paz no seu coração. O profeta Isaías continua então, escrevendo e falando então, o que Deus fez, o que Deus está fazendo no coração do povo, que ainda não está ouvindo, ainda não entendeu a mensagem, ainda não entendeu o amor de Deus. Volta os olhos aí, Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Observe aqui o versículo 10, a riqueza então de Deus falando conosco e mostrando para nós. Ele fala que nós seremos as testemunhas do Senhor. Quem nos escolheu para testemunhar foi o próprio Deus. E ele começa a dizer, então, daquilo que eu e você não vimos ainda acontecer na nossa vida, para que o saibais, para que você creia, para que você entenda que sou eu que faço as coisas. Eu sei que é grandioso demais para nós pensarmos nisso, mas pensa num Deus que cuida de todas as coisas. Pensa num Deus que enquanto nós estamos aqui, o sol está nascendo no outro lado do mundo e Ele continua sendo Deus. Ele continua glorificando o nome dEle. Enquanto eu e você estamos no pranto, estamos nas lutas, nas dificuldades, Ele continua sendo Deus. Está olhando ali, porque quando você não pode mais, Ele se levanta e Ele estende a destra da justiça, a destra fiel, para que você continue caminhando, só para você dizer, Ele é Deus mesmo, Ele é o Senhor mesmo, porque Ele falou e a palavra se cumpriu na minha vida. Então espere, descanse, confie nos cuidados de Deus. Deus quer tirar você da vida também ali parada, daquele marasmo que você anda. Moisés estava naquele marasmo e Deus falou assim, eu vou fazer uma obra e é com você que eu vou fazer. Está entendendo, Moisés? Está entendendo o que Deus está falando? Deus está falando que Ele vai fazer uma obra e é com você. Ele pode fazer sem você? Ele pode fazer sem mim? Pode. Mas Ele está falando aqui hoje, eu vou fazer com você. É com você que eu vou fazer.
É o Senhor então que está falando, eu sou o Senhor teu Deus. E Isaías vai rechear isso aqui então, dessa gloriosa presença do Senhor, falando então dessa magnitude que é servir, temer ao Senhor e entender quem é Deus. Para eu entender quem é Deus, eu tenho que voltar com você no capítulo 6 desse profeta. Volta comigo lá. Isaías capítulo 6, versículo de número 5. Quando Isaías então tem aquela visão maravilhosa do trono glorioso do Senhor, 6:5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios, habito no meio de um povo de impuros lá. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías quer que eu e você entendamos aqui aquilo que ele entendeu, aquilo que ele aprendeu. Ele quer que eu e você entendamos aqui o versículo 10, que ele soube quem era Deus quando ele se deparou com Deus verdadeiramente. Ele soube quem era Deus e creu no Deus Todo-Poderoso quando Deus se manifestou para ele. Ele entendeu qual era o chamado dele, porque Deus assim o falara com ele. E Deus chama a igreja, e a igreja não corresponde, a igreja não quer intensidade com Deus, a igreja não quer intencionalidade, e a igreja que foi plantada para frutificar, não pode ser uma igreja que fica vendo a banda passar. A igreja precisa estar focada em Deus, focada na palavra, focada naquilo que o Senhor está dizendo. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Você está esperando em quem? Eu estava lendo recentemente sobre uma igreja da Coreia. E eles disseram, o pastor estava dizendo que eles comentando entre eles nas reuniões de oração. E se nós não tivéssemos ar-condicionado? Nós adoraríamos a Deus? Você viria no culto com calor? Você viria no culto naquele dia de frio? E aquele povo falou, nós viríamos. Então vamos vender todos os ares condicionados da igreja, vamos investir em missões, vamos abrir um outro templo, vamos fazer alguma coisa, ajudar alguém. E assim o fizeram. E entre eles, na reunião, alguém perguntou, e se nós não tivéssemos mais energia elétrica? Nós louvaríamos a Deus? Vai pensando na sua casa. Mairinho não precisa muito de ar-condicionado, né? Nossa região aqui, Mairinho, São Roque aqui, não precisa. Você louvaria o Senhor? Se não tivesse energia, vou falar alguma linguagem aqui para os mais experientes aqui. Se tivesse que voltar para a lamparina, você louvaria o Senhor? Se não tivesse mais carro, você louvaria o Senhor? Se não tivesse dinheiro, você louvaria o Senhor? Se na videira não tivesse fruto lá nos seus armários, você louvaria o Senhor? Se lá na sua casa Deus chamasse para ele alguém de lá, você louvaria o Senhor? São situações difíceis, mas Deus quer saber quem Ele é para nós. Ele continuaria sendo o eu sou da sua vida? O grande eu sou? O Adonai, o Todo-Poderoso da sua vida? Se te tirarem os bens mais preciosos que você pode ter na sua vida aqui terrena, Deus vai continuar sendo o seu Deus. A maior riqueza que você tem é o Senhor, seu Deus. É por isso que Ele nos chamou para testemunhar que Ele é Deus. Não importa as circunstâncias, Ele tem que continuar sendo a primazia na minha e na sua história. Ele está falando que Ele anunciou salvação para o nosso coração, para a nossa vida, e tudo isso, esta expressão, soteria, salvação, já nos basta. Nós estamos correndo atrás de muitas coisas e pensando que enganamos a Deus. Quem é o grande eu sou da sua vida? São as coisas deste mundo? Ou é o soberano? Ou é o Senhor que criou os céus e a terra? Quem é o soberano da sua vida? Ele continua dizendo aqui,
Volte os olhos ao texto, por gentileza. Versículo 11. Eu sou o Senhor, com letras garrafais, maiúscula, para o meu e para o seu coração, e fora de mim não há salvação. Você já sabe disso. A quem tenho eu nos céus, além de ti? E aqui na terra, o que eu vou querer mais do que o Senhor? Era a linguagem do salmista. Era a linguagem de Pedro. A quem nós vamos buscar? Continue olhando para mim, o texto, por favor. Versículo 12. Anunciei a salvação, realizei-a, porque tudo aquilo que ele promete, ele cumpre, e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Deus está dizendo para nós que Ele não divide glória com ninguém. E o texto é enfático em mostrar que Deus não tem problema em corrigir, Deus não tem problema em tirar, Deus não tem problema em privar, até que nós entendamos, saibamos, creiamos e cumpramos aquilo que Ele nos chamou para fazer, para nós entendermos que Ele é Senhor da nossa vida. Continua o texto, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu já sou Deus. Antes do dia nascer, eu já sou Deus. Eu não durmo, eu não cochilo, eu sou o guarda de Israel, eu que dou a você enquanto você dorme, eu é que abençoo a sua vida enquanto você está aí descansando, porque eu não descanso, porque eu quero o bem e eu velo por cumprir a minha palavra na vida dos meus eleitos. É assim que o Senhor fala, é assim que o Senhor faz. O texto diz mais para nós, mas eu quero ainda olhar com você na perspectiva do Novo Testamento, e trazendo para nós, para este nosso século, como as pessoas também estão incrédulas. Jesus está lá diante dos fariseus e ele fala: antes que Abraão tivesse nascido, eu sou Deus. Abra lá, João 8:56. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56 até o 58. Evangelho de João, capítulo 8, 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que você clame, o Senhor é na sua vida. Antes que você veja, Ele é Deus na sua história. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é aquilo que João então vai dizer. Ele diz: eu sou o bom pastor. Eu sou a luz para esse mundo. Eu sou a verdade. Eu sou a luz que você deve ter na sua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem é? É o Senhor. Eu sou aquele que pode curar. Deus é esse Deus. E é nessa hora então que eu e você devemos aqui acordar para nós confiarmos então no nome do Senhor. Porque tem muita gente que ainda não ouviu. Tem muita gente que ainda não entendeu. Tem muita gente que está na igreja e está brincando de ser cristão. Volta os olhos lá para Isaías. Volta o texto, por favor. Isaías capítulo 42 agora. Nós vamos ler o versículo 18. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como o meu povo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. O que está acontecendo com a igreja de hoje? Que igreja é essa que não confia no Senhor? Que igreja é essa que está em desespero?
Irmãos amados, nós não precisamos ficar nesse desespero que muitas pessoas estão hoje. Basta que nós confiemos no Senhor. Quem é o grande eu sou da sua vida? Em nome de Jesus, toma essa palavra para o seu coração, uma palavra de alento, uma palavra de correção, uma palavra que tem a justiça do Senhor e uma palavra que tem a benevolência de Deus, mostrando que foi Ele que te escolheu. Isso é doutrina nossa, reformada. Nós cremos aqui que Deus nos predestinou, nós cremos na doutrina da eleição, nós cremos que Deus, antes da fundação do mundo, nos escolheu para viver esse tempo aqui, para viver o 2020, para viver esse agosto que parece que é infinito, mas amanhã acaba. Deus nos trouxe para viver esse tempo. Deus não nos trouxe para ver ou para viver o tempo lá do passado, da peste negra. Deus não nos trouxe para viver o tempo lá das pragas do Egito, mas Ele trouxe eu e você para sermos a geração que crê e que vive para a glória do nome dEle, agora, hoje. Isso é urgente para a igreja, porque a igreja está se fazendo incrédula no Senhor, está concordando, está caído na desesperança que as pessoas sem Cristo estão. Se tem alguém que pode trazer esperança para nós, é o Senhor Jesus. E que se tem alguém que pode ser usado como testemunha do Senhor para dar esperança para esse mundo, é você. Somos nós. Deus nos chamou a isso. Quem é o grande eu sou para a sua vida? Essa pergunta você tem que fazer para o seu coração. Quem é Deus para mim? Quando bater na sua porta o desespero, quando bater na sua porta a luta, a adversidade, pergunta, mas espera aí. E quem é Deus para mim agora? Aí você vai continuar louvando, você vai continuar adorando o nome do Senhor, você vai continuar manifestando ações de graças ao Senhor, porque Ele nos amou, Ele continuou sendo Deus. Foi assim que aconteceu na vida desse profeta aqui que nós estamos lendo. Isaías sofreu as penúrias. Isaías sofreu as penúrias familiares. A tradição diz que foi seu neto que o matou, cerrado ao meio. Mas ele continuou servindo ao Senhor porque ele sabia quem era o eu sou da sua vida. Saiba quem é o eu sou da sua vida. Olhe para a palavra, tenha contato com a palavra para você saber quem é Deus na sua vida. Para quando alguém perguntar para você, na sua frente, você já saiba a resposta. Deus é tudo. Deus é Senhor. Ele continua sendo Senhor. Mas e isso e aquilo? Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está vendo essa violência? Será que Deus não está vendo isso? Está vendo. E o dia da justiça vem. Espere em Deus, esperemos no Senhor, em nome de Jesus. O texto diz para nós então, que esse Deus que vai redimir Israel, veja o texto aí comigo, estou encerrando, versículo 14, 43, 14. Assim diz o Senhor, o que vos redime. O que é redimir, hein? Alguém sabe aí? Resgatar, salvar, livrar. Então ele está falando que o santo de Israel, por amor de vós, enviarei inimigos para a Babilônia, ou contra a Babilônia, e a todos os que de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com os quais se vangloriavam. Então tudo aquilo que era glória para eles, agora Deus está falando, eu vou destruir. Se você voltar os olhos para o capítulo 45, quando Deus está falando de Ciro, Ele está falando então que é Ele que vai fazer então com que a obra do Senhor seja completada, porque Deus usa até o ímpio para abençoar o justo, e vai usar Ciro então para fazer isso. Não esquece disso em nome de Jesus, lembra disso. Você não precisa atemorizar o seu coração, você tem que confiar no Senhor, você tem que acreditar que Ele é o eu sou, o grande eu sou, o Senhor com letras garrafais no seu coração, cravado na sua vida, para que você então viva o melhor de Deus, a excelência do Senhor em todo o tempo. Meus irmãos, quantas e quantas pessoas nós já lemos sobre história, lemos na palavra do Senhor, que passaram por tantas coisas, mas não se entregaram às dissoluções desse mundo, continuaram servindo ao Senhor.
em fidelidade, em gratidão ao Senhor? Quantas e quantas pessoas foram a fio de espada degolados? Quantos e quantos viram os seus entes serem mortos? Quantos e quantos passaram por tempos de escassez dura, ácida, árida, tempos duros? Continuaram temendo e servindo ao Senhor? Porque esse povo entendia que o melhor deles não está aqui, o melhor deles é lá na glória. Onde está o seu melhor? Onde está o seu coração? Porque se o tesouro seu está aqui, você vai ficar aqui junto com eles. Se o teu tesouro está lá na glória, é lá que você vai desfrutar dele. Quem é o grande eu sou? Para você, quem ele é? Ele é o Deus de domingo? Ele é o Deus de domingo e terça, vai. Ele é o Deus quando eu estou apertado. Ele é o Deus quando eu estou enfermo. Ele é o Deus quando eu preciso muito de uma cura. Ele é Deus nessa hora também. Mas Ele é Deus também quando tudo vai bem na sua história. E se eu e você estamos bem, é melhor nós entendermos que isso não é porque nós somos robustos de saúde, ou disso ou daquilo outro. Porque Ele é Deus. É só por isso que eu e você estamos de pé. E nada mais. É porque Ele é Deus na nossa vida. Que esta palavra fique no seu coração. Martele aí na sua consciência. Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para mim? Quem é o Senhor para mim? Leia o profeta Isaías, você vai ver ele falar: eu sou o Senhor, não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Santo de Israel. Você pode ter lábios impuros, como nós lemos aqui, mas o Senhor trata. O Senhor trata, porque o Senhor é santo. É esse contraste que eu e você muitas vezes nem entendemos, que a nossa infidelidade, ela não macula a santidade e a fidelidade de Deus. Mas ela causa em Deus, então, o senso da justiça, e Ele põe a mão sobre nós, para que eu e você andemos em retidão com Ele. Deus complete essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Vamos orar? Enquanto você se prepara para orar, nós vamos cantar aqui mais um hino ainda, né? Mais um hino aqui para nós cantarmos. O pessoal do louvor vai ajudar aqui hoje? Vou cantar mais um hino aqui junto. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor para você? Pensa aí, quem é o Senhor para você? Quem é o Senhor da sua vida, da sua história? Reginaldo, vem aqui orar por nós, irmão. Tem que ser de máscara, tá? Já tá de máscara. Deixa eu pôr a minha aqui, peraí. Olha assim. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Senhor Deus, em primeiro lugar, ó Senhor Deus, por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença, Senhor Deus, ouvindo, ó Senhor Deus, e ouvimos, ó Deus, a tua palavra, ó Senhor Deus, a palavra que traz, ó Deus, um puxão de orelha, ó Senhor Deus, mas também nos dá consolo, porque nós temos em quem confiar, ó Senhor Deus. Nós temos o Senhor, que é eterno, ó Senhor Deus, que é fiel, ó Senhor Deus, que é amoroso, Senhor Deus, mas também é justo nas nossas vidas, Senhor Deus. Por isso nós te pedimos que não nos deixe esquecer, ó Senhor Deus, de tudo que somos, de tudo que temos, ó Senhor Deus, vem de ti, Senhor Deus. E que assim seja, ó Senhor Deus, não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor, ó Pai. E que assim seja, Senhor Deus, a vida daqueles que estão ouvindo também, Senhor Deus, e que eles possam estar entendendo, Senhor Deus, que não há outro Deus além de Ti, Senhor Deus. Só em Ti, Senhor Deus, há salvação. Que isso possa, ó Deus, entrar nas nossas mentes e ser aos nossos corações, Senhor Deus, para que, além de entendermos, nós possamos, ó Senhor Deus, praticar o nosso dia a dia, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus de todos os nossos momentos, momentos bons, nos momentos ruins, ó Senhor Deus. Nós alegramos por isso, Senhor Deus, porque o Senhor não nos desampara, Senhor Deus, tanto nas bênçãos, ó Senhor Deus, como também, Senhor Deus, na correção das nossas vidas, ó Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, e que nós não esqueçamos, ó Senhor Deus, Teus mandamentos, e nós possamos cumpri-los, ó Senhor Deus, conforme o Senhor quer, ó Senhor Deus.
em todos os momentos das nossas vidas. Senhor. Fica conosco, ó Pai, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Vamos juntos cantar aqui o hino número 14 aí do seu inário. Abre o seu inário aí. Louvar o Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltar. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. E a graça bondosa do Senhor Jesus, o amor do grande eu sou, seja sobre a sua história, sobre a sua vida. Que as consolações do Santo Espírito de Deus venham sobre o seu coração, transforme as circunstâncias adversas, para que você seja testemunha de que o Senhor é Deus, Ele é o grande eu sou da sua vida, até que você, eu, nós, povo escolhido, reinemos com Ele eternamente. Seja assim, para a glória de Jesus, Senhor nosso. Amém. Fortaleça em nome de Jesus, e nesta semana, essa palavra martele seu coração. Quem é o grande eu sou para você? Deus te abençoe, em nome de Jesus.